Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos agora com a série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda no capítulo 12 da obra, item Instruções dos Espíritos, terceira instrução sobre o duelo. Correspondente ao subitem 13 no capítulo, composta por 3 parágrafos com a instrução de um espírito protetor trazida para nós em 1861. Em resumo, vamos dizer que esse item compara o duelo com outras práticas absurdas e antigas, talvez mais antigas até do que o próprio duelo, né? E com isso atribui a responsabilidade do resultado, né, da prática do duelo aos seus participantes, a quem recorre a isso. Então, a responsabilidade toda aos duelistas, tanto pelos resultados quanto pela própria prática. A gente vai entender um pouquinho melhor isso lá no texto. Por que é preciso atribuir essa responsabilidade, né? O item também nos ensina sobre o que está no íntimo de cada pessoa que se deixa levar por essa prática e nos ensina o que deve ser cultivado em nós para termos força para evitar o duelo. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a ideia de continuidade, né, como nós sempre fazemos, mas ali mesmo no resumo nós já temos a ideia da continuidade do texto. É claro, a continuidade se dá no próprio tema, né? Continuamos falando sobre o duelo. Mas anteriormente nós aprendemos a pensar no duelo como uma consequência inevitável de sentimentos de ódio, de vingança que não são devidamente tratados em nós. Refletimos sobre a origem desses maus sentimentos. Pensamos em como combatê-los, tendo presentes em nossa mente a ótica da imortalidade da alma, das leis de Deus, do ensinamento de Jesus e de seus exemplos, né? A continuidade se dá agora na ideia de que o duelista tem sim grande responsabilidade na escolha que faz em duelar, ao invés da escolha do combate dessas suas más inclinações. Então aqui a ideia mesmo de continuidade do texto, né? Vamos aqui ao nosso primeiro parágrafo, então. Vamos ao texto correto, né? Esse ainda é o final do item anterior. Agora sim. Subitem 13, instruções dos espíritos, o duelo, instrução de um espírito protetor. E começa escrevendo: o duelo, como o que outrora se dominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Vamos entender essa frase, né? Ele compara o duelo com algo que antigamente, né, como aquilo que outrora se denominava, algo que antigamente se chamava o juízo de Deus. Que prática era essa, né? O juízo de Deus, quando há muito tempo, né, mesmo antes da época de Kardec, era uma prática que valia como uma prova judicial, uma prova de um crime, por exemplo. Havia uma pessoa que se pensava que era culpada de alguma coisa. Então, o que se fazia com essa pessoa? Ela passava por provas, como algumas que estão descritas na sequência do texto, mas ela era torturada com fogo, com água, de diversas formas. E se ela sobrevivesse a isso sem confessar, então ela era inocente. Mas se ela sucumbisse diante dessa prova, ou confessando, ou morrendo, ou desencarnando, então ela era culpada. Era isso que se denominava o juízo de Deus. Perdão, vou voltar aqui no texto. Era isso que se denominava o juízo de Deus. Então vamos reler a frase agora, né? O duelo, como o juízo de Deus, é uma das instituições, uma das práticas bárbaras que ainda regem a sociedade. Então, Kardec dizendo aqui que ainda na época dele ainda havia isso, né? Pode ser que exista em nossa sociedade ainda, de alguma ou outra forma, em alguns povos, ou como costume de algumas pessoas, né? Pode ser que ainda exista alguma representação disso. Bem, o texto continua dizendo: que diríeis, no entanto, se visseis 2 adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para ser dirimida, para ser impedida, né? A contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Aqui o texto, né, faz uma mistura, né, uma mescla das duas práticas, tanto da do duelo, né, quanto dessa do juízo de Deus. Ou ele propõe uma troca, na verdade, não é nenhuma mistura, não. Ele está propondo uma troca, né?
Vamos trocar o duelo pela prática do juízo de Deus, né? A gente mergulha as duas pessoas em água fervente ou as coloca em contato com o ferro em brasa. Assim a gente impede o duelo, impede a contenda, impede a briga, né? E aí a razão vai estar com aquele que melhor sofrer a prova. O que vocês acham disso? É o texto que está perguntando, né? E na sequência o próprio texto responde: qualificaríeis de insensatos esses costumes? Não é exato? A gente vai dizer, isso é loucura, né? Claro que a gente diria isso. Pois o duelo é coisa pior que tudo isso. E olha a explicação que vem na sequência. Para o duelista destro, para aquele que é bom no duelo, né? Para aquele que sabe duelar, é um assassínio praticado a sangue frio. Ele sabe que ele vai vencer. Então ele é um assassino, né? É um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Então, por que o duelo é pior? Porque o duelista bom no duelo sabe que vai matar. Então, ele é um assassino. Para o seu adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, vejamos, né? Por isso que o duelo é pior do que tudo isso que foi dito anteriormente, porque as pessoas vão para ele de modo premeditado. Elas são responsáveis por aquilo que elas fazem. Um enquanto assassino destro, bom assassino, e outro enquanto uma pessoa que está ali sabendo o que vai acontecer. O duelo é pior porque aquele que tem destreza, que é bom no duelo, sabe que vai matar, portanto é um assassino. Já o seu adversário é um suicida, consciente, sabe que vai sucumbir, que vai perder, mas aceita o duelo por orgulho. Por isso que o duelo é pior. Porque a responsabilidade, né, do resultado e da prática é daquele que pratica, como a gente dizia agora há pouco, né? Segue o texto. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus da Idade Média? Olha aqui o tempo em que ocorria o juízo de Deus, né? Explicadinho no texto, na Idade Média. E nessa época, infinitamente menor era a culpa. Bom, a gente poderia dizer o seguinte, né? Mas entre os dois duelistas, o resultado pode sempre ser o acaso, a arma de um pode falhar, o mais destro pode não estar num dia bom, e tem um monte de várias, né, coisas que a gente poderia atribuir ao acaso o resultado do combate. Mas isso equivale a voltar ao juízo de Deus, segundo o texto. Né? A prática é a mesma em relação a se atribuir ao acaso. Né? Quando a gente atribui ao acaso, a gente volta ao juízo, a gente coloca uma prática violenta, como o juízo de Deus, como o duelo, e espera que o acaso resolva. A gente tira a responsabilidade da pessoa que praticou, né? Justamente se diz aqui que naquela época, na Idade Média, a culpa era menor, porque as pessoas não tinham conhecimento da imortalidade da alma, não aprofundavam os estudos na questão dos ensinamentos e exemplos de Jesus e assim por diante. Então, naquela época, a culpa era menor. Hoje, para nós, a culpa é muito maior se a gente entrar nesse tipo de prática, né? Então, esse primeiro parágrafo compara o duelo com o juízo de Deus, mostrando que as duas são absurdas e descarta a questão do acaso, ou mesmo até da interferência divina, né? Para atribuir responsabilidade, sim, aos duelistas e não ao acaso. Então, a responsabilidade é deles. Segundo parágrafo, que é bem curtinho. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé, ingênua é verdade. Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Vejamos, né? A gente poderia praticar o juízo de Deus dizendo que Deus não poderia consentir a morte de um inocente. Mas veja, a prática é nossa, a responsabilidade é nossa, né? Deus nos deixa muitas responsabilidades. E é nisso que consiste o nosso livre-arbítrio. Esse tipo de fé é uma fé ingênua, uma fé, né, muito fraca, muito superficial. A fé na justiça de Deus, de fato, deve ser uma fé mais raciocinada, mais compreendida, mais estudada, mais entendida, né? Levando em consideração sempre as nossas responsabilidades. Já no duelo, tudo se confia à força bruta.
E não é raramente que o ofendido é aquele que sucumbe, é aquele que morre, né? Aquele que perde o duelo. Porque normalmente o mais habilidoso é quem provoca. Sabendo que é mais habilidoso, ele provoca. E aí o outro quer reparação da sua honra, né? Da sua ofensa, através do duelo. E aí ele sucumbe, e aí ele perde. Né? Então, a gente vê aqui que são coisas completamente absurdas, né? Essas práticas do juízo de Deus, essa fé ingênua, né? Na qual nós praticamos alguma coisa e esperamos que Deus intervenha de forma a livrar, né? A nos livrar de nossa responsabilidade, isso não existe. Esse parágrafo, portanto, conclui a ideia anterior. Não é justiça de Deus nem acaso, mas no duelo é a força bruta que decide, né? Então, responsabilidade sempre nossa. Último parágrafo do texto de um espírito protetor em 1861. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. Não basta a lei, né? É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. É por isso que Deus nos deixa as nossas responsabilidades, para que a gente possa substituir, para que a gente possa criar o horror ao mal quando nós formos responsáveis por ele ou quando estivermos às voltas do mal. A gente vai criando essa aversão, esse horror, esse não desejar do mal. E ao mesmo tempo construindo o bem, a necessidade do bem em nós. Bom, então aqui em cima nós temos as causas do duelo: amor próprio estúpido, vaidade tola, orgulho louco. É isso que nos leva ao duelo. Como combatê-los? Quando nós os substituirmos pela caridade cristã, pelo amor do próximo, pela humildade. Então é esse o nosso caminho, né? É aí que a gente vai conseguir exterminar essas práticas das nossas sociedades que hoje são proibidas pelas leis humanas, mas que, né, ainda persistem em algumas situações, alguns momentos, né, dentro da nossa sociedade aqui na Terra. Infelizmente, ainda persistem práticas de reparação de honra através da vingança, certos tipos de duelo um pouco diferentes daquela época, mas que ainda existem, né? Então o texto nos ensina que não basta a lei, que é necessário que o coração humano esteja habituado ao bem para que possa rejeitar o mal, e isso só se consegue através da vivência dos valores, dos preceitos, dos ensinamentos, né, dos exemplos de Jesus. Assim, o Espírito protetor termina a sua instrução. Instrução essa que é concluída dessa forma, né? Com esse parágrafo que ressalta mais uma vez a responsabilidade dos cuidados que devemos tomar com nossos sentimentos, com os nossos impulsos, nossos ímpetos, nossas falsas noções, né, de honra, de amor próprio, para que a gente possa viver de forma um pouco melhor em sociedade, para que a gente possa melhorar, inclusive, o nosso progresso espiritual aqui na Terra. Concluindo, né? A prática da caridade cristã deve ser unida aos cuidados com os nossos sentimentos para que não caiamos na tentação de revidar, de exigir justiça, de nos vingar e assim por diante. Quantas vezes ainda nós, hoje, né, nos deixamos levar por esses sentimentos em nosso dia a dia? Sentimentos que nada mais são do que vestígios em nós daquelas personalidades mais antigas que se deixavam levar à prática do duelo. Portanto, item extremamente atual, né? Nos ensinando a combater isso. Sim, ok, nós já temos avanços em relação à prática do duelo. Não duelamos mais como antigamente, colocando vidas em risco, né? Não tanto mais quanto acontecia antigamente, pelo menos. Nem usamos práticas assim como o juízo de Deus, né? Mas ainda temos que evitar os duelos, das discussões, das brigas, das contendas, dos conflitos, todos ainda nascentes de nosso amor próprio, vaidade e orgulho. Então vamos lembrar sempre das práticas, né, da aquisição das virtudes cristãs, dos exemplos de Jesus, seus ensinamentos, para que a gente possa combater e, por fim, chegar a esse momento em que nós vamos exterminar de nossa sociedade qualquer tipo de prática
que seja um pouco mais rude, né? Um momento em que a gente possa viver uma grande cortesia, uma grande irmandade entre todos os homens. Querido